Então vamos lá, liguei a máquina aqui, tá? A máquina, exemplo, para eu fazer os testes hoje, depende do modelo do bico. Tem vários modelos de bico aqui, ó. Tem os nacionais importados. Tem bico com rosca, que é no caso aqui da BMW, que eu vou testar. Como é uma máquina importada, é uma máquina que vem com vários adaptadores. Diferente das máquinas nacionais, que tem, é opcional você comprar de BMW, Mercedes, tá? Então essa máquina ela já vem com vários adaptadores, ó. Então o mecânico que vai testar lá, ele vai ver qual que é o modelo do bico e vai colocar lá, entendeu? Então é esse daí. Então aqui, ó, no caso que eu tô vendo, que vão perguntar para vocês, ela faz 3 cilindros? Sim, faz 3 cilindros. Essa máquina, ela vem com as 6 buretas. Então lá fora, no mercado europeu, a maioria dos motores lá são 6 cilindros, 8 cilindros, né? Aqui no Brasil que é 4 cilindros, né? Quando é 4 cilindros, eu testo 4 primeiro, depois eu testo 2, né? Separado. Essa máquina aqui, ela já vem com 6 buretas. Então eu pego os motores 6 cilindros, que é os 6 bicos, e quando é 4 cilindros, eu só isolo aqui, ó, tá vendo, ó? Aí eu vou isolar, tá? Aí eu consigo testar 4. Ah, Samir, e os 3 cilindros agora? Beleza pura. Vou tirar aqui, ó, vou testar 3 cilindros. Então quando vocês forem vender, você já fala para a revenda de vocês, ó, testa todos os bicos comuns, indireta, 3 cilindros, faz tudo, então, esse beleza? é o isolador. É o isolador, esse aqui é o tampão, tá? Aqui, chama de tampão. Então vamos lá. Então liguei a máquina. Qual que é a primeira teste que eu vou fazer aqui? O que eu gosto normalmente para fazer o teste, a primeira coisa é o que? Vazão multi. Então eu já coloquei aqui, ó, identifiquei que é a vazão multi. Vem aqui, ó, dou opção e dou spray. Ó, eu já regulei a máquina com 3 bar de pressão. Aqui, ó, tá 3 bar. Tá vendo lá, ó? 2, 3 bar. Aqui eu diminuo, aumento, e aqui eu diminuo a pressão. A máquina, ela tem aqui a função timer, ó, tempo, segundos, tá vendo, ó, 590, tava 600 segundos aqui, tava dando, vai dar 10 minutos, entendeu? Então aqui ela vai testar os bicos, né, ó, então a gente tem que aguardar. Se eu quiser parar o teste, eu posso parar aqui, tá? Samir, oi. Aquele que você falou de vazão mínimo e máximo, é você que regula também o quantos ml você quer que ela mostra pra você ou não? Não, a própria máquina, no caso do bico, a máquina que vai dar o resultado. Ela que vai parar o bico ali, né? A hora que acabar esse tempo, tá? Esse tempo aqui você pode diminuir ele, tá? Você não precisa de deixar com 60 segundos, 10 minutos. Normalmente o teste aqui é 2 minutinhos, tá? Então só explicar pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. É a mesma coisa que nós tivesse lá no carro. Então o mecânico hoje, né, ó, ele vai ver que esse bico aqui, ó, o 3, ó, não tá legal, ó, tá vendo? Então quando vocês levam na oficina mecânica, a primeira coisa que a gente vê hoje é ignição, aí os bicos, né? Então primeira coisa, o carro chegou falhando. O cara tem que ter uma máquina dessa, né, pra poder testar o bico. E ó, o que eu tô vendo aqui, ó, que o volume desse bico aqui tá menor, ó, tá vendo? Então aqui eu já tô identificando que o bico tem algum probleminha de vazão. Então pode ser que seja o bico, pode ser que só limpar ele. Aqui que nós vamos limpar, né? Vamos chegar lá. Espera dar mais um tempinho, a hora que chegar aqui uns 20 aqui nós para. Samir, o ideal geralmente é primeiro fazer o teste de vazão para depois fazer a limpeza. Primeira coisa que você tem que fazer hoje, acontece muito assim, ó. Chega o carro na oficina mecânica, o carro tá falhando. Aí o mecânico vai tirar, vai colocar na máquina. Vai tá zero os bicos. Ele já cobrou seu. Pulou, porque ele já cobrou o teste. Então aqui eu vou testar. Se o bico estiver bom, beleza, ele vai cobrar seu, porque ele já testou, ele tirou os bicos, entendeu? Então ele já vai pro outro caminho, vai ver se é compressão, se é motor, se é ignição, vela, cabo de vela, bobina. Então, exemplo, aqui, no caso, estamos testando os bicos. Aqui eu já vi que tem um bico ruim, aqui eu vou testar o bico, e aqui que eu vou limpar o bico, eu vou explicar pra vocês também. Então, primeiro teste é vazão, eu vou ver como é que tá a vazão do bico. Só que não tem só esse teste, às vezes o bico vai enganar eu. Porque o mecânico não pode chegar lá e testar só a vazão. E se o bico estiver gotejando? Eu vou explicar pra vocês que é um teste mais importante. Aquela hora que você dá partida no carro, demora pra pegar o carro quente, carro frio. Então tem que colocar aqui no teste de estanqueidade, que eu vou explicar pra vocês. Ó, vamos parar aqui então. Ó, parei. Vamos supor, eu sou o dono da oficina mecânica, eu já vi que esse bico aqui tá com problema. Eu já vou pegar aqui, vou pegar uma chavinha e já vou marcar ele. Entendeu? Lá eu fazia assim, quando eu era mecânico. Então eu peguei, vou tirar aqui e vou colocar no ultrassom. Mas daqui a pouco nós vamos chegar lá. Aí a máquina ficou desse jeito aqui, ó, né? Tá, a vazão deles lá tá lá em cima dos bicos. Eu preciso escoar, eu não posso deixar assim, tá? Então o que eu venho aqui, ó,
escoamento, ó. Essa máquina, o nível dela tá aqui, ó, do lado, né, ó. O nível mínimo e máximo dela, né, ó. Então vai dar até aqui, mais ou menos, eu coloquei aqui que nós colocamos o solvente, tá? Aí agora eu vou para estanqueidade. Depois desse teste, tá? Eu vou na estanqueidade. Vou clicar aqui, ó. Vou dar um play. Ó, a máquina deu uma pressão, né, ó. O que é esse teste, Samir? Quando você para o carro, a pressão da bomba mantém 3 bar de pressão lá no tanque, fica paradinha. Então, quer dizer, ela tá dando uma pressão pro sistema lá na frente, tá pressurizado. Se a pressão cair da bomba, na hora que você dá a partida, demora um pouquinho para pegar. Se a pressão manter, o carro é mais rápido para pegar, mas se o bico estiver gotejando, aí dá excesso. O carro demora para pegar. Se o bico travar aberto, gente, explode o motor. Então, exemplo, um bico travado aberto, explode o motor. Você imagina uma pressão de uma BMW com 90 bar de pressão na cabeça do pistão. A injeção direta, a diferença é tão grande. Hoje, pra vocês terem uma ideia, eu vou pegar o UP TSI hoje trabalha com 40 bar de pressão em linha. Você dá partida no UP, ele fica com 40 bar de pressão. Lá no sistema, você só consegue ver essa pressão de trilho no scanner, tá? Na bomba de combustível, injeção indireta é 3,5, 4 bar de pressão. Sim, a injeção direta, os mínimos, hoje exemplo, UPzinho TSI, eu já tive uns TSI com downpipe, remap, o capeta virado, vendi pra não ia morrer. Então o que acontece? Esses carros trabalham com pressão muito alta, que são carros de alta performance, né? Então qual que é a diferença desses carros aí? Diminui poluição. Injeção direta hoje o quê? Quando você vai testar um bico de injeção direta numa máquina, daí o cara vai perguntar para vocês, ó. Mas vocês não têm a máquina de alta pressão? No Brasil não tem, tá? Não vende. Não existe no Brasil máquina de alta pressão. Igual como o Rei, igual de diesel. Trabalha lá com 220, vai até 1000 bar de pressão. Então não existe hoje uma máquina dessas daqui no Brasil hoje para testar bico de alta pressão. Aí eu acabei de fazer estanqueidade, o bico gotejou? Não gotejou, beleza, massa, né? Só que aquele terceiro bico tá com problema. Agora eu vou chegar aqui, ó, vou no spray. O spray é o quê? Para eu ver o bico, porque acontece, vou explicar para vocês. Tem muito cabra que quando vai trocar o bico do carro, exemplo, esses 3 bicos, 4 bicos aqui são original. Esse aqui queimou, ele não acha, ele vai lá e coloca um outro bico aqui. Aí ele coloca no carro lá um outro bico, que a vazão é a mesma, só que o spray é diferente. Dentro da cabeça do pistão, na hora que vai queimar, lá dentro no coletor, de vez de jogar assim, joga assim. Aí é a hora que o carro dá aquelas falhadas. Entendeu? Então vamos lá. Spray, ó, vem aqui. Espera um pouquinho. Olha lá. Ó. Dá uma olhada nesse bico, gente, ó, aqui nós vê, ó, não tá zoado? Olha lá, ó, ela já matou, ó, não precisa de ser mecânico, técnico, fio, tá vendo, ó, isso aqui, gente, que os mecânicos fazem o dia a dia, tá? Então, ó, o que nós vemos aqui, ó, que esse bico tá com defeito, do escoamento, ó, aí acabei de testar, eu já vi que o bico tá com problema, beleza? Então vou ter outra função aqui. Então, tá pra entender? Tá de boa, né? Depois você vai falando aí, vai perguntando. Ó, Marcelo vai até virar mecânico. O Paulo vai até limpar bico agora? vazão multi. Ó, vazão multi nós já vimos, né? Ó, estanqueidade, tá gotejando. Agora volume do bico em ml, ó. Então eu venho aqui, ó, dou no alto, venho aqui, ó. Ó que legal aqui agora, ó. Eu fui descobrindo as funções dela e fui anotando. Porque chega uns diabos desse aqui lá da China também pra mim, fala, rapaz, você tem que ficar. Não vem escrito certinho lá nos manual. Ó, aqui é o volume dos bicos. Ela vai perguntar que é o que é, pra eu saber se os mesmos bicos estão jogando a mesma quantidade de combustível, tá? Ele é bem parecido com o outro ali que você fez anterior, né? Exatamente, bem parecido. Olha lá que legal, ó, que bacana. Nós já matou, gente. Aqui, ó, cheguei na oficina mecânica de Long, tem que trocar o bico do teu carro, esse aqui. Acabamos de fazer esse teste. Tem um tal aqui de teste local. Gente, mas por que teste local? Eu coloquei teste local porque tem umas máquinas que eu vendia que tava assim, teste local. O que é esse teste local? Ó, vai vendo. Pressão lá, 3 bar. Ela faz como se fosse uma simulação que tivesse no carro. Tipo estanqueidade com spray, tudo misturado aqui, ó. Então é teste local. Se o cara perguntar, teste local. Porque, na verdade, os caras não vão nem encher o saco de vocês.
O mecânico vai chegar lá, o que ele quer testar? Vazão, ultrassom, estanqueidade, spray, volume do bico. Tchau, querida. Vai trabalhar, entendeu? Que é o que interessa pra eles. É o que interessa pra eles, tá? Mas eu coloquei aqui porque o cara vai perguntar pra vocês falam, o que é isso aqui? Ó, teste local faz uma simulação igual se estivesse no carro, ó. Tá com pressão, ó, a bomba, né, ó. E como se estivesse fazendo um teste de estanqueidade lá. Bem parecido com estanqueidade aqui, tá vendo, ó? Só que vai demorar quase 10 minutos, então não precisa, tá? Aqui, ó, eu diminuo aqui, no caso, os segundos aqui pra fazer os testes, tá, ó? Então lembra que ele estava falando para nós que quiser diminuir aqui a quantidade de segundos para fazer o teste? Pode ser feita por aqui, tá? Beleza? Mas o ideal para fazer quantos que Normalmente o teste do bico hoje, para testar o bico, é de 2 a 3 minutos, né? Agora o ultrassom ainda vai chegar agora. Aqui, ó, eu coloquei para aumentar e diminuir a pressão. Então eu já vou dar mastigado pro mecânico. Nas máquinas não vem isso aqui. Mostra só a flash para baixo e para cima. Mas quanto mais informação, melhor é, né? Então, aumenta e diminui pressão da bomba, tempo, né, os segundos, eu coloquei aqui, ultrassom. Agora aqui, ó. A máquina de limpar bico, esse ultrassom aqui é onde testa o bico, tá? É onde vai testar o bico. Quando eu vou tirar o bico daqui, ó, esse bico, vocês concordam que é diferente aqui, ó, o encaixe, né, ó. Aí eu tenho que pegar esses daqui, ó, esses mais fininhos aqui. Aí se o cara perguntar pra vocês, mas tô com um bico aqui diferente. Vocês usam esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí vocês colocam aqui, ó. Tá vendo? Aí esse bico, ele vai ser mergulhado aqui, ó. Bico de injeção direta não se limpa, se testa. Deu problema? Joga fora, troca. Bico de injeção direta, exemplo. Vamos colocar um exemplo. O Seiti Ataia, que é um cliente meu que ele trabalha de uma maneira mais correta hoje. Lá o Lambari e o Seiti, lá na Prudente de Moraes. Você vê que só trabalha com nave, né? Porsche, Ferrari, a oficina dele é monstro, ele comprou uma máquina de bico comigo. Como é que eles trabalham lá? Pressão de, exemplo, chegou um carro lá, um Jetta falhando um bico. Aí ele vai chegar lá no Matheus e falar, Matheus, ó, teu bico tá com problema, só que eu não vou dar garantia não, tem que trocar os 4. Ô louco, velho, mas é 1.200 conto cada bico. Porque, exemplo, quando você troca um, dá defeito nos outros. Um dá um atrás do outro. Isso compensa a pressão entre eles? Não sei, cara, o que acontece, é igual a ignição. As bobinas também, quando dá defeito numa, então o certo é trocar o conjunto. Troca as 4 velas, 4 bobinas, 4 bicos, e aí você fica um monte de ano funcionando legal o carro, sabe? Falido, mas... falido, mas fudeu, não tem jeito. Então assim, o que eu quero explicar pra vocês, bico de injeção direta, cara, mas como é que limpa o bico de injeção direta? Bico de injeção direta não se limpa, meu irmão. Como é que vai ter pressão, como é que vai ter sujeira aqui com 80, 100 bar de pressão? Mas nunca. Você entendeu? Então, bico de injeção direta, essa máquina é para testar o bico de injeção direta. Deu por defeito, se troca. Agora, indireta, se limpa. Aí vocês vêm aqui, tira daqui, coloca aqui, ó. O timer aqui do ultrassom, ó. 20 minutos, né? Eu coloquei, que é a média. Aí essa máquina aqui, você liga ela aqui manual. Então aqui eu coloco o timer dela, ó. Diz off, que tá desligada, né, ó. Ó, desliguei. Eu posso colocar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Esse ultrassom, ele tem um timer, então ele vai desligar sozinho, tá? Então o mecânico que vai usar, pode ir lá trabalhar, deixa a máquina aqui limpando, ela vai desligar sozinho. Aí tá vendo aqui, ó, ultrassom. Pra que é ultrassom? Tá vendo esse, parece um alvo aqui, ó? Pra que é? Ó, vou dar um play. O bico tá aqui, ó, batendo. E tá dentro do ultrassom. Tá? Aqui que vai fazer a limpeza. Qual é a função do ultrassom? Na verdade, aqui vai uma régua, depois vocês olham aí. Porque se você ficar mergulhando isso aqui dentro da água, vai chegar daqui uns 3 meses aqui vai corroer tudo, ó. Porque os detergentes é muito corrosivo. Então, isso aqui vai chegar num 5, 6 meses que pode derreter isso aqui, tá? Então tem que ter um ultrassom, porque o bico vai aqui, gente, ó. Não vai por cima. Só essa ponteirinha aqui, ó, vamos colocar um exemplo, se fosse aquele lá, que vai fazer a função do ultrassom. O ultrassom que fica vibrando, a agulha do bico, aonde faz a sujeira, tira a sujeira, tá? Então é isso daí que vai fazer a máquina. Então vamos lá, deixa eu lembrar de mais alguma coisa. Tamo lá. Ah, tá. Ultrassom, o certo do ultrassom é esse aqui, ó. $1.200, vai dar quanto? Quanto é 20 minutos? Vai dar quanto? Vai dar, 1.200, né? 20 minutos. 1.200 segundos aqui, ó.
20 minutos, que é o filé para fazer teste de bico, de limpeza de bico, tá? 20 minutos hoje é o essencial. Em todas as máquinas mostra lá 15, 20, 15, 20. Então é 20 minutos para vocês testar essa máquina. Ó, onde dá BO hoje? Usar produto errado, querosene. Cara, uma bosta usar querosene hoje em máquina. Querosene hoje, ela não sei o que acontece, cara, junto com a gasolina, vai misturando, vai virando uma borra na bomba e trava a bomba, cara. Tanto é que as máquinas que eu vendo, fala pro cara, ó, a garantia, faça nota fiscal, é 1 ano. Chegou lá a máquina em 6 meses, olhou lá, viu que a máquina tá com produto, porque o produto é R$60 eu vendo. É o preço, tá na internet lá, 60 conto. Aí o cara vai lá e compra um bagulho de querosene de R$15 e coloca, aí trava a bomba. Aí o que acontece? Aí o cara vem pedir garantia. Você olha, meu irmão, não dou garantia, o cara se vira. Isso que eu ia perguntar, porque então se usar o querosene, ela vai deixar vestígio de que foi usado um produto exatamente. errado. Aí os caras não trocam e essa querosene vai ficando velha, vai ficando aquela carniça. É bom entendeu? pôr no manual, então. Exatamente. Esse solvente, original da máquina. Esse solvente, você falou que o litro é R$60. Eu vou dar Ele pro serve Vita para um. usar para vários testes. Para vários claro. testes. Vixe, vai dar bastante tempo. Aí esse solvente, ele é tipo como se fosse biodegradável. Então aí que você for testar, você não precisa nem de trocar ele, só completando, porque ele evapora. Ele vai evaporando. Então, ele parece um álcool. Não é que ele Aí fica velho, ele vai fica sumindo velho, vai mesmo. sumindo. E o detergente é é não. do lado da máquina aí, ó. Isso é importante, porque assim, a coisa mais importante de nós vender é vender para não dar retorno, não é verdade? Eu acredito, né, a melhor coisa não é vender um produto, né? Fora disso aí, eu não dou garantia.